Existe uma pessoa em quase toda a família, isso é generalizado, que todo mundo procura quando algo dá errado. É a pessoa que resolve os problemas, é a pessoa que escuta todos, que dá atenção a todos, a pessoa que sempre está pronto para encontrar uma solução para o seu problema ou para o problema de qualquer um membro da família. Mas quase ninguém, em momento algum, faz uma pergunta simples para essa pessoa: quem cuida de você? Quem zela por você? Outro dia, um paciente aqui no consultório me disse uma frase que ela ficou assim na minha cabeça, martelando. Ele falou assim: eu percebi uma coisa estranha na minha vida. Eu percebi que todo mundo vem falar comigo, todo mundo conta pra mim quando não está bem, quando está mal, mas eu não tenho ninguém para eu falar quando eu estou mal. E quando ele me disse isso, ele começou a chorar. Isso me fez perceber algo importante. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo hoje. Hoje eu quero falar sobre o sofrimento silencioso da pessoa forte. Um sofrimento que quase ninguém vê, nem você. Em muitas famílias existe a pessoa que sustenta o ambiente emocional. É ela que tá ali como base para quando tudo não vai bem, para quando alguém está mal, para quando alguém precisa de escuta, para quando alguém precisa solucionar um problema, existe uma pessoa que está pronta para isso. Quando as coisas desorganizam, é essa pessoa que coloca tudo no lugar. Mas tem um detalhe aqui que ninguém percebe. Com o passar do tempo, todos ali naquela família, todos, eu digo todos, começam a esperar tudo dela. Começam a esperar que ela dá conta de tudo, que ela resolva tudo, que ela solucione tudo, qualquer espécie de problema que apareça, todo mundo se lança, se joga em direção a essa pessoa. O reflexo disso é que todos pensam que essa pessoa tem que ser forte, que essa pessoa tem que ser estável, que essa pessoa precisa ser confiável, que ela precisa o tempo todo dar conta de tudo, de todos e dela também. Quanto mais problemas essa pessoa resolve, quanto mais situações indesejadas ela continua dando solução, mais as pessoas continuam buscando ela como solução dos problemas. E é exatamente aqui que inicia o grande problema psicológico. Porque a pessoa forte aqui nesse momento ela aprende uma regra silenciosa. Ela aprende que ela não pode falhar, tampouco desabafar. Porque ela aguenta, porque ela dá conta, porque ela tem responsabilidade, ela aguenta pressão, ela aguenta sufoco, ela aguenta arroxo, ela aguenta os seus, os meus, os nossos sentimentos. Só que ninguém aguenta isso para sempre, não é verdade? E aos poucos, ali devagarinho, num escorregão aqui, num detalhe acolá, de repente o emocional fragilizado começa a aparecer. Esse sofrimento, essa pessoa que resolve tudo, deixa escapar algumas questões como ansiedade, o começo de um cansaço incessante, constante, permanente. E naqueles momentos menos propícios, a irritação começa a dar lugar àquela pessoa que resolve tudo. De repente, aquele tema que ela não via objeção nenhuma em dar conta, em ajudar, começa a provocar irritação. Sem falar nas dificuldades de descansar, de pôr-se a dormir, a refrescar a cabeça, porque essa pessoa está imbuída num papel onde ela não pode ser e tampouco demonstrar fraqueza. A fortaleza não pode ruir. Os muros precisam estar intactos para proteger e cuidar de todos. O problema é que ninguém dá conta desse lugar o tempo todo. E existe algo mais difícil acontecendo aqui. Existe nessas pessoas uma solidão muito específica, particular de cada uma delas. Elas estão cercadas de gente, rodeadas de pessoas, os familiares todos juntos, mas
emocionalmente elas estão sozinhas, porque a referência quase sempre não tem colo. Talvez a melhor fase que descreva isso que eu estou lhe dizendo seja essa aqui. A pessoa forte da família quase sempre não tem colo. Ser forte não é o problema. Às vezes até soluções. O problema é não ter onde deixar de ser forte. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi aqui na clínica é que quem começa a falar para de adoecer em silêncio. Se você que está vendo esse vídeo ou conhece um amigo que sente que precisa de um espaço para falar do que está sentindo, para falar do que está vivendo, o link está aqui na descrição desse vídeo ou no QR Code. Vem pro Divã.